Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos à conversa o Dr. Paes Ribeiro para falarmos sobre a psicologia da aproximação ao fim de vida. Dr. Paes Ribeiro, muito obrigado pela sua participação na PsicoTV. É um prazer. E para darmos início à nossa conversa, peço que nos explique um pouco acerca do que consiste a psicologia da aproximação ao fim de vida. Ok. Começando por dizer uma banalidade, a aproximação ao fim da vida começa quando nascemos, não é? A partir deste momento, e se formos às estatísticas, até vemos que no ano zero, ou seja, a pessoa só faz um ano ao fim de 12 meses, no ano zero é o ano em que há mais mortes até aos 20 anos. Só aos 20 anos é que começa a haver mais mortes, depois sobem a partir do meio da vida, a partir dos 50. Pronto, e o fim da vida, o número modal dos anos de moda estatística, não é? Portanto, onde morre mais gente é por volta dos 84, 87 anos, é onde morre mais gente, de facto. E a psicologia da aproximação ao fim da vida é a psicologia que se faz quando as pessoas estão numa fase, é centrada na doença, e é a psicologia, é a intervenção que se faz quando as pessoas estão a aproximar-se do fim da vida. Portanto, e isto, a aproximação do fim da vida, é baseado na existência de uma doença sem recuperação previsível e que conduzirá à morte, mais ou menos. Pois este tempo varia, a investigação tem desde os 6 meses até aos 2 anos, ou até brevemente. Portanto, a terminologia é diferente. Mas, portanto, a lógica é: tem uma doença irreversível e a pessoa caminha para a morte, ok? Portanto, institucionalmente, as pessoas nesta situação têm, em Portugal, está na lei, há uma lei de 2006, dos cuidados continuados integrados, que já prevê os cuidados paliativos, e depois há de 2012 que tem a lei dos cuidados paliativos. Portanto, são sítios próprios, em contexto hospitalar, onde essas pessoas, nestas condições, deverão estar. Portanto, estão a caminhar rapidamente para o fim da vida e, portanto, deverão ter o apoio e, por exemplo, na lei diz explicitamente deverá ter, estas organizações deverão ter pelo menos um médico, um enfermeiro e um psicólogo. Okay? E depois dizia uma coisa que é importante, e para nós que estamos ligados à academia, que é: as pessoas devem ter formação em cuidados paliativos. E aí eu penso que nós, isso é óbvio, não é? Mas nós na psicologia não tocamos muito nisso ainda, não é? Aliás, a nossa cultura, a nossa sociedade tem algum cuidado com esta coisa do fim da vida. Estamos a discutir a eutanásia desde 2017, se não me engano, ainda não foi aprovada, talvez na próxima legislatura. Portanto, isto mostra a precaução com que nós temos e com o receio que nós temos em falar nesta coisa do final da vida, que é obviamente uma coisa que dói, não é? Portanto, mas é centrada na doença e é a abordagem que se faz com as pessoas que estão a caminhar com uma doença irreversível. Portanto, eu lembro alguns conceitos, não é? Temos a eutanásia, que é no sentido popular, depois temos a distanásia e a ortotanásia. A distanásia é a intervenção que se faz exagerada. Há onde há obstinação terapêutica. Portanto, não vou deixar morrer, não vou deixar morrer, isto não é eticamente, não é em área nenhuma do sistema de saúde, nenhum grupo profissional acha isto eticamente aceitável. Depois temos a ortotanásia, que é o que se deve fazer. Portanto, mais ou menos o que se deve fazer quando as pessoas estão nestas condições, o que é aceitável que se faça, o que é adequado fazer. A ortotanásia, a distanásia é o exagero para manter a pessoa viva, e nós sabemos hoje que é possível manter as pessoas em vida. Isto numa perspectiva biológica, Sim, exclusivamente. estamos a falar de manter a pessoa viva. Está a falar do que é possível. Sim, claro, é possível mantermos a pessoa ligada à máquina e a pessoa não morre, não é? Está ali assim, aliás,
estou a pensar até já vem dos anos 80, aquelas personalidades que se congelaram, Sim. que estão a temperaturas negativas à espera de que haja cura para a doença, para serem reanimados. Não sei se conseguirão, mas pronto. Mas claro que é manter a pessoa viva do ponto de vista biológico, portanto, e isso é algo com que temos que lidar. O biológico e o psicológico, a doença, o social, está tudo muito misturado nesta fase da Certo. aproximação ao fim da vida. E quem é que pode beneficiar deste tipo de apoio? A intervenção nesta fase, já estamos na fase avançada, porque a intervenção deve começar muito antes, não é? O apoio deve começar muito antes, e nesta fase final são o próprio doente, os familiares e próximos, podem não ser familiares, podem ser amigos, podem ser pessoas próximas, são os próximos, e os profissionais, ok? De maneira geral, esquecemos, na psicologia costumamos falar nisso, costumamos falar nos profissionais de saúde que estão envolvidos nesta aproximação à morte, e é uma situação de sofrimento. Eu tenho estado, desde os anos 90, que estou em contacto com o Canadá, e o Canadá, a partir de 2002, a partir já deste século, aprovou a morte assistida. Portanto, ou seja, uma pessoa que queira pode pedir, se estiver nestas condições, vai morrer um dia deste, a doença não tem cura e, portanto, pode pedir para acelerar a morte. É o hasten death, é a terminologia que eles usam, é acelerar a morte. E eu ainda a última vez que lá estive, tive reuniões com o grupo que coordenava no hospital da universidade, que trabalhava nesta área. Nem todos os hospitais faziam, portanto, o Hospital Católico, por exemplo, não fazia, que é compreensível, mas o Hospital da Certo. Universidade fazia intervenção. E eu contactei com pessoas que não tinham nada a ver com matar, mas quer dizer, desde pessoas da administração, por exemplo, coordenadores, administradores hospitalares, pessoas da equipe da administração, os funcionários que tinham que preparar a cama, preparar a sala, receber as pessoas, tratar os papéis, não tem nada a ver, não vai matar ninguém, nem vai pegar no cadáver no final. Mas estas pessoas estavam todas incomodadas. Eu tinha uma pessoa conhecida, que eu quase, olhando para ela, já sabia que devia haver alguém quase para morrer, porque a pessoa estava incomodada, quer dizer, embora estivesse habituada já, estava incomodada. Portanto, isto para dizer que as pessoas que andam à roda deste processo são claramente afetadas. Eu era capaz de dizer que são mais afetadas do que a própria pessoa que pediu para morrer, porque essa está de livre vontade, não é? Quer lá estar. Ou seja, já que toca nesse ponto, acho que é bastante interessante. As pessoas que estão envolvidas profissionalmente com os cuidados paliativos, e até com a questão da eutanásia, nunca existe aquela máxima do: habituamo-nos". Nunca vai Habituamos-nos sempre a tudo, mas nós também nos habituamos às coisas más, quer dizer, provavelmente sofrem sempre, estão habituados, mas já sei que naquele dia vou ficar indisposto, ansioso, agoniado, não me apetece dormir. Portanto, isto é um hábito, mas torna-se um hábito. E, torna-se um eh, hábito. Mas e quando se não há maneira fácil para as pessoas normais, não é? Talvez um serial killer faça isto bem feito, mas para os profissionais é sempre delicado. Não há maneira de não ser delicado. quando se fala aqui de cuidados paliativos e psicologia da aproximação, esta destina-se somente aos pacientes, e à família, ou temos Todos os aqui próximos e aos profissionais. Toda a gente está e envolvida, de que pode. forma? E de que forma? Pois, agora é uma questão de organização. Portanto, dir-me-á, então, não estou a ver num hospital central ter um apoio para os profissionais. Teoricamente existe, os profissionais também devem beneficiar, isso já é verdade agora, não é preciso esperarmos pela,
pela morte assistida. Mas é uma questão de organização. Portanto, deveria haver psicólogos preparados para isto, psicólogos e outros profissionais, e fazerem intervenção com as pessoas que precisassem. Quer dizer, eu estou a falar, qualquer pessoa que precisasse poderia pedir o apoio psicológico numa situação dessas em que está incomodado por qualquer razão que nós não sabemos, não é? Há muitas coisas que incomodam, nós não imaginamos, não é? Só no contexto do apoio psicológico é que poderíamos imaginar. E como é que a psicologia da aproximação ao fim de vida pode ajudar os doentes em cuidados paliativos? Portanto, se o doente já está numa fase avançada, há terapias formais para, 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 para fazer isso. Sei lá, há uma que é muito conhecida, que aliás também se faz em Portugal, já se fez em Portugal, portanto há artigos publicados, chama-se Dignity Therapy, é uma terapia feita desenvolvida em Winnipeg, no Canadá, numa das cidades de uma das províncias ou dos estados, conforme quisermos, que é uma terapia muito marcada, relativamente breve. Trata-se de fazer quase a viagem de como é que foi a vida da pessoa, de uma maneira formal, para a pessoa falar da vida dela, o que é que ela quer dizer às pessoas da família, e depois aquilo é escrito, a pessoa revê e depois dá à família. Portanto, existem, eu estou a dizer esta, mas há mais terapias para intervir. Depois, sei lá, no âmbito da psicologia, a Associação Americana de Psicologia tem, se procurarem dentro do site da APA, tem recomendações para o que se faz na aproximação à fim da vida. Portanto, devemos ler com algum cuidado. Portanto, eles têm. Porque é que eu digo isto? Porque os Estados Unidos não têm a morte assistida. Portanto, tem 6 dos 50 estados americanos, têm 6 estados onde se pode fazer o suicídio assistido. Portanto, atenção, é diferente ser o profissional que faz o ato ou o profissional prepara as coisas e depois é o doente que toma a iniciativa, ou bebendo um líquido, ou carregando uma ampola. Portanto, existem, é a única coisa que existe nos Estados Unidos que é permitido em 6 dos 50 estados, é o suicídio assistido. Mas, de qualquer maneira, eles têm um conjunto de recomendações que são úteis, até porque são relativamente vastas e que está acessível na internet exatamente para abordar esse tema da aproximação ao fim da vida, não é? É sempre um tema delicado e não é fácil, nomeadamente para os psicólogos, claro. Sem dúvida que é um tema onde qualquer profissional que esteja envolvido tem sempre uma, não direi dificuldade, mas sempre ou poderá ser uma dificuldade em lidar, porque há casos mais difíceis que outros e, e a emoção às vezes fala um pouco mais alto também devido a esses casos. E na sua opinião, existe uma resposta aqui adequada no nosso sistema de saúde, no que diz respeito aqui ao número de profissionais de saúde mental Não, na área paliativa? Não, nem na paliativa nem nas outras, não é? Mas isso nós vemos quase diariamente. A ordem dos psicólogos tem, nem nas escolas, portanto, faltam psicólogos em todo lado, não só psicólogos, faltam outros profissionais também, ok? Mas Certo. psicólogos faltam com certeza, e nesta área específica, que é uma área que é uma área delicada, e é uma área específica, que precisa de treino específico, ainda faltarão mais, ou seja, já há cuidados paliativos e há psicólogos que trabalham, que estão ligados aos cuidados paliativos, mas é uma raridade, não é? Haverá pouco e eu acho que nós temos algum temor, estávamos a falar ainda há bocado que a Assembleia da República e os governos não aprovam a lei da eutanásia, estão a discutir isto há 5 anos e continuam com algum receio. Eu acho que isto é uma matriz da nossa cultura. Portanto, temos receio de falar desse assunto. Portanto, a morte Ainda é um pouco tabu.
ainda é um bocado tabu, sim, não se fala da morte. A morte não é uma coisa fácil, mas não, tratar disto como um aspecto técnico é delicado, ok? E o que pedem a profissionais é isso, é que abordem aquilo com a frieza da técnica que não existe, que é mentira, não é? Entendo, Gostaríamos que existisse, mas não existe, não é? entendo. E profissionais na área da saúde mental com a devida formação em cuidados paliativos poderão estar eles também eh, mais capacitados de trabalhar nestes casos de eutanásia? É esperado que sim, depois depende da lei quem é que mata. No Canadá não tem que ser o médico, mas, por exemplo, em Portugal fala-se que é o médico que tem que preparar e intervir, quer dizer, depende da organização. É uma questão de organização da lei, não é? Ainda não está formatada a lei. E depois uma coisa é, nós temos não falámos disso ainda, mas temos o testamento vital. O testamento vital é o que nós podemos preencher e enviar, fazer o registro, há uma base de dados onde é registado o testamento vital, onde nós dizemos que em caso de eu ir, de eu ir para o hospital, não quer que façam determinadas ressuscitações e intervenções invasivas. Okay? E, portanto, isso está, o médico, quando pelo menos teoricamente, imagino que exista, quando vai ao computador, se a pessoa chega ao hospital, por exemplo, num caso de um acidente muito ferida, tem lá esse registro a dizer para não fazer. Não é? Já não estou a falar de eutanásia. Até mesmo a ortotanásia, há coisas que a pessoa pode pedir para não fazer. Deixa-me morrer em paz. Qualquer coisa desse género. Não é preciso estar à espera de não ter uma doença, não é? Pode ser um acidente, podemos ter um acidente e para entrar pela urgência inesperadamente, não é? Qualquer um de nós. Sim, sem dúvida. E este profissional, por exemplo, em Portugal, se o projeto for, que tudo indica que sim, publicado, de lei, será o médico, não outro profissional, que irá fazer A esse ponto, procedimento. o que eu vi da legislação que tem aparecido e que tem mudado, sim, é o médico. Não é obrigatório que seja, porque há países que não é, mas e também não sabemos se é suicídio assistido, se é morte assistida. Portanto, são Nos são duas conceitos. situações. Mas no caso de ser a morte assistida, em princípio será o médico, não é? É mais um não assistido. Mas não teria que ser, não é obrigatório, não é? Daí esta pergunta que acho que, para terminarmos, que é pertinente. Deverá este profissional estar salvaguardado na lei, a ter sempre um apoio psicológico após este procedimento? Eu acho que todos os profissionais que precisam deviam ter esse apoio psicológico. Eh, eu penso que hoje em dia, se entrar numa unidade de cuidados intensivos, quer dizer, aquelas pessoas estão, estão perto da morte, ok? Os cuidados intensivos são um sítio e tem um conjunto de profissionais normalmente excelentes, quer dizer, tem todos os profissionais, e são vários, não é só os médicos, os enfermeiros, têm um conjunto de profissionais que trabalham nos cuidados intensivos e que estão ali assim, tocato lá com a morte daquelas pessoas. Alguns regressam à enfermaria, há outros que não, que morrem. E essas pessoas deviam ter acesso, sempre que quisessem, a um profissional que lhes fornecesse apoio psicológico, nomeadamente, obviamente, o psicólogo, mas pode ser outro tipo de terapeuta qualquer que tenha formação em terapia, não é? Doutor Paes Ribeiro, foi um prazer enorme tê-lo na Psico TV. Muito obrigado pela sua participação e um até sempre. Ok, até à próxima, obrigado. Até a próxima, obrigadíssimo.